Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou o Dan Torres. Hoje eu vou falar para vocês de uma temática muito legal que é especificidade de treino, né? Ou também especificidade de atividade. Mas antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar sobre as capacidades físicas, né? Então temos várias: força, resistência, potência, velocidade, agilidade, equilíbrio, entre outros. Por que eu estou falando tudo isso? Então, vamos supor, eu faço musculação, né, há 23 anos. E estou aqui nesse local maravilhoso, né, aqui no Paraná. Conforme vocês podem ver, montanhas maravilhosas, e obviamente tive que subir essa montanha para poder ter esta contemplação incrível. E aí, assim, a musculação que me ajuda a gerar força, também resistência, entre outras capacidades, né, coordenação motora e tal, me ajuda a fazer trilha. Só que a trilha é uma especificidade de treino, especificidade de atividade. Então, eu posso ter uma coxa com volume muscular desse tamanho, gigante, que nas primeiras trilhas a pessoa não vai conseguir subir uma montanha pequena, quiçá uma alta como essa, né? Estamos a mais de 1.600 metros de altitude, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, assim, a pessoa que tem muita força ajuda em outras atividades, mas tem atividades que requerem mais resistência. Ou o oposto, a resistência ajuda em várias atividades, mas tem atividades que requerem mais força, ou potência, equilíbrio, agilidade, velocidade, né? Então, para eu me tornar bom nas trilhas e poder subir montanhas, eu tenho que treinar o quê? Trilhas e subir montanhas. Eu só vou ficar bom no trekking, né, que pode ser trilhas de montanhas ou trilhas de floresta, praticando trekking. Não adianta eu ficar na academia, na esteira, na escada, no elíptico, treinando durante 10 anos. Eu vou melhorar minha condição cardiorrespiratória, vou melhorar minha resistência, mas chega aqui, a pessoa vai subir um pouquinho e já vai voltar. Por quê? Quando a gente faz, por exemplo, esteira, as pernas movimentam desse jeito. Quem é maratonista, por exemplo. Quando você vai fazer uma trilha, tem partes que você tem que erguer a perna aqui em cima. E aí, quando tem escalaminhada, que você utiliza as mãos, você tem que usar os 4 apoios, né? As 2 mãos e as 2 pernas. E aí, lógico, eu fazer puxadas, remadas, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, elevação de ombro, enfim, ajuda, mas também não vai resolver. Porque eu tenho que treinar exatamente a escalaminhada com as minhas mãos na montanha. E com as pernas é a mesma coisa, né? Então eu vou dar um outro exemplo. Um maratonista faria uma trilha de montanha tranquilo? Não. Maratonista, né? Vamos falar maratonista tradicional, que percorre pista, né? Rua, rodovia, ou até mesmo estrada de terra. Ele tem uma grande resistência, mas ele está acostumado com aquele terreno. A especificidade de treino dele é ali. Tem várias ladeiras, né? Aclives, declives. Mas o maratonista não ergue a perna lá em cima, muito menos ele usa as mãos para fazer escalaminhada. Então, mesma coisa a pessoa que nada. Ela pode nadar quilômetros. Se ela vai para a corrida, ela não vai ter rendimento. O ciclista, às vezes a pessoa consegue percorrer 200 km sem parar, mas na hora de correr ele não consegue. A não ser que a pessoa faça o triatlo, por exemplo, que aí é corrida, natação e ciclismo. Só que ela vai se tornar bom nessa prova que reúne os 3, mas ela nunca vai ser o melhor do mundo ciclista, o melhor do mundo corredor, o melhor do mundo nadador. Porque aí, o melhor do mundo nadador, ele só treina natação, ou pelo menos bem mais natação, né? Então isso daí é especificidade de treino. Então, para você ficar bom em mais de uma atividade física, você tem que treinar a outra atividade física, né? Então eu pratico vários esportes, ao longo da minha vida pratiquei vários. Mas aí eu fui fazendo o quê? Especificidade de treino, especificidade de atividade física, né? E por que eu estou falando tudo isso? Caso, né, as pessoas, né, no caso quem faz musculação, gostariam de fazer outros esportes, e aí no caso falando mais de esporte de aventura, como por exemplo trekking, rapel, canonismo, entre outras, a pessoa tem que estar praticando essas atividades, né? Esses esportes.
E aí você vai treinando as capacidades físicas. Então aqui na montanha, a capacidade física que mais se usa em primeiro lugar é a resistência, né? Com a especificidade de erguer as pernas e usar as mãos. Tem que ter muito equilíbrio, porque você sobe em rochas bem pequenas, né? Tanto para subir como para descer. Então é algo muito específico. Coordenação motora também é importante, né? Você saber onde pegar, como puxar, saber a própria percepção corporal, né? Você está às vezes em um local que é um abismo, então você tem que ter a coordenação motora para saber qual pedra que você vai conseguir chegar, se equilibrar e coordenar o movimento e o corpo, né? Tudo isso junto com equilíbrio e tal. Então, alguma dessas capacidades físicas a gente tem que ter para usar na montanha. Então é isso, pessoal. Falando aí de especificidade de treino, né? Falando só um pouquinho, porque tem muito mais que isso, né? Poderia também falar de agilidade, potência, dando até um outro exemplo. Só para finalizar, você pode pensar assim, o cara mais forte do mundo, se vai fazer um exercício que é específico da calistenia, ele vai conseguir fazer. Por exemplo, aqui tem uma barra fixa na vertical e ele vai conseguir jogar o corpo dele e ficar com o corpo na horizontal, porque ele é forte. Não, ele não vai conseguir. O cara que é bem mais magrinho, mas tem bastante força e tem aquele treinamento específico que ele treina há meses, anos, para fazer aquele movimento, vai conseguir se manter naquela posição e por mais tempo do que a pessoa que consegue levantar um carro, puxar um caminhão, né? Então, não adianta ter só a força, né? Na calistenia você tem a especificidade do treino, que é aqueles movimentos específicos para ficar em determinadas posições e jogar o corpo para cima e se manter equilibrado, né, de ponta cabeça e vários outros movimentos. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a grande ajuda de vocês de se inscrever no canal, isso ajuda bastante a mim para produzir cada vez mais vídeos e melhores, né? Aproveita e também clica no joinha se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos que também de repente querem fazer uma outra atividade física além de musculação, né? E é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, vamos pra cima!